Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na minha live. E hoje eu quero falar com vocês sobre rejeição, ou melhor, substituição. A lei da substituição diz que tudo aquilo que você perder, tudo aquilo que não dá certo para você, aquilo que já não quiser estar com você, você não deve segurá-lo, ok? Você deve deixá-lo ir, porque segundo a lei da substituição, tudo aquilo que você perder virá algo igual ou melhor do que isso. Então, por que eu estou aqui falando hoje nessa live sobre a lei da rejeição? É porque as pessoas hoje em dia vivem muito apegadas às coisas e pessoas, né? As pessoas hoje em dia vivem com muita dependência emocional. E essa dependência emocional faz com que muitas pessoas tenham estado doentes, né? E têm estado deprimidas, têm estado oprimidas e depressivas, ansiosas, por causa desse apego emocional. E esse apego emocional é exatamente isso, né? É pelo fato de nós não entender a lei da substituição. Pessoal, a lei da substituição não é algo ruim, que não é algo que você use simplesmente para substituir as pessoas como se fossem qualquer coisa, não. A lei da substituição é algo que realmente existe. E ela não existe para te fazer mal, ela existe exatamente para te fazer bem. O que acontece? Não sei o que tem acontecido nos últimos tempos, nesses tempos em que estamos a viver, mas de alguma forma as pessoas se tornaram muito depressivas e muito ansiosas. Hoje em dia, há mais pessoas morrendo por causa da depressão do que, de fato, uma doença, sabe? Conforme uma doença convencional, conforme nós conhecemos. As pessoas estão morrendo mais de depressão do que uma doença física. Então, e tudo isso acontece por quê? Por causa dos nossos apegos emocionais. Por causa da forma como nós nos apegamos a coisas e pessoas. A depressão são pessoas que vivem no passado. A ansiedade são pessoas que vivem no futuro. Como? Quando você está depressiva, a tua mente está ruminando em pensamentos do passado, ou seja, você está tão apegado em um acontecimento do passado que você não se permite avançar para a frente. Então, quando você fica apegado a esses pensamentos do passado e não se permite avançar para a frente, a tua mente está aqui, ou melhor, o teu corpo está aqui no presente, mas a tua mente ainda vive no passado, a revivendo eventos que aconteceram no passado. E quando você vive ansioso, quer dizer que você espera que um evento aconteça. E a expectativa toda que você tem de que o evento aconteça, você fica pensando no futuro, ok? Nesse evento, enquanto que o teu corpo está cá no presente. E você esquece que o que vai determinar que esse evento aconteça são as coisas que você vai fazer aqui no agora. As coisas que você vai fazer aqui no agora vai determinar como vai ser o teu futuro amanhã. Então, se você está expectativa, né, tem expectativa de alguma coisa que vai acontecer ou que aconteça daqui a 3 meses, o que vai determinar que isso realmente venha a acontecer são as coisas que você vai fazer aqui hoje, no agora. Porque se você ficar parado aqui no agora e você ficar simplesmente focado no daqui a 3 meses, isso não tem como acontecer. Então, ter compreensão disso, ter a consciência disso, nos faz mudar o quadro da nossa vida. Então, a lei da substituição diz que qualquer coisa que você tenha perdido, qualquer coisa que você perca, alguma coisa que não deu certo para você, algo que saiu da tua vida, e seja lá qual for, algo que você de fato perdeu, você deve simplesmente deixar isso ir. Você não deve se apegar àquilo, não deve tentar impedir com que isso vá.
com que isso te deixe ou com que as coisas... Não deves forçar nada, porque rejeição é redirecionamento. Tudo aquilo que sair da tua vida que não dá certo para você, virá algo igual ou melhor do que isso. Mas primeiro você precisa deixar ir, ok? Primeiro você precisa deixar isso ir. Se alguma coisa não deu certo, tá tudo bem. Deixe isso ir. A tua vida não terminou. Você não vai parar de viver simplesmente porque essas coisas específicas deu errado. Você não vai parar de viver simplesmente porque alguma coisa não deu certo para você. Você precisa liberar isso. Deixa isso ir e vai viver a tua vida. E virá algo igual ou melhor do que aquilo que foi. Essa é a lei da rejeição. Essa é a lei da substituição, né? Essa é a lei da substituição. Então, as pessoas não querem deixar as coisas ir. Quando perdem algo, elas pensam que essa coisa é a coisa, tipo, é a melhor coisa que já lhes aconteceu. E por terem esse pensamento de que essa coisa é a melhor coisa que já lhes aconteceu, elas querem ficar grudadas naquilo e não se dão permissão de viver o novo. Não se dão permissão de viver novas coisas. E enquanto não se darem permissão de viver novas coisas, vão ficar sempre paralisados no pensamento e no sentimento de rejeição que eles vão tendo por isso não poder lhes escolher ou não dar certo para elas. E aí não abrirão a possibilidade de viver novas coisas. Então, por exemplo, num relacionamento as pessoas estão sempre, né? Hoje em dia, relacionamentos amorosos, nesse caso, é algo que, sei lá, nem sei como te explicar. É algo que as pessoas vivem como se fosse uma coisa qualquer, né? As pessoas entram em um relacionamento, saem, entram no outro, saem, entram no outro e saem. Já não existe aquela cumplicidade, entende? As pessoas já não têm aquele respeito, aquela entrega, né, no relacionamento como antes. O relacionamento agora é algo banalizado, né? Mas o meu foco aqui é te dizer que, ainda que você tenha um relacionamento ou ame alguém, né? E esteja namorando com essa pessoa ou mesmo casado, você não deve ter medo de perder essa pessoa. Não significa que você tem que, tipo, fazer as coisas para perder ela, não. Você deve realmente cuidar da pessoa e amá-la e fazer tudo para que as coisas deem certo. Mas você tem que entender que a coisa dar certo não é você insistir que dê certo. A coisa dar certo é primeiro você fazer com que você dê certo para que esse relacionamento dê certo. Então, as pessoas às vezes se preocupam errado, né? Têm medo de perder alguém porque acham que essa é a melhor pessoa que já lhe aconteceu. Esse é o melhor relacionamento que ele já teve. E que o namorado que ele tem é a namorada que ela tem. Ou que o namorado que ela tem é a namorada que ele tem. É, tipo, é o melhor que ele já teve e que não conseguirá ter algo melhor do que aquilo. Isso é pura mentira. Isso é simplesmente uma mentira. Isso é a tua mente tentando te convencer que você não merece nada mais do que aquilo. E isso é mentira. E eu quero te dizer uma coisa. Por mais que a pessoa com quem você esteja agora seja uma pessoa extremamente incrível, eu te garanto que existe sempre alguém melhor do que ela. E eu não estou falando melhor do que ela como se as pessoas fossem assim alguém melhor do que outras, não. Na sua essência, não. Todos nós somos igual por essência, mas somos diferentes em graus. O que é que isso significa? Significa que por mais que nós sejamos iguais, imagem e semelhança do Criador, e somos pessoas, tipo, a vida que nós temos, que eu tenho, a mesma vida que você tem, não estou falando vida no sentido de materialismo, mas estou falando na essência de viver mesmo, respirar o ar que nós respiramos e poder ser essa pessoa viva, não morta. Então, nós possuímos a vida por essência, e a vida que nós possuímos por essência é a mesma. Então, como pessoa, como essência, nós somos iguais, mas em características nós somos diferentes. Nós não temos a mesma característica, não temos o mesmo corpo, não temos as mesmas habilidades, não temos os mesmos princípios e valores. Então, nisso nós somos melhores do que os outros, entende?
E esse ser melhor do que os outros, né, em características não é algo que é tipo universal. Alguém, por exemplo, pode ser melhor do que outra com relação à visão de outra pessoa. Por exemplo, eu posso chegar em alguém e para mim essa pessoa é melhor do que outra pessoa em característica, pessoal, não em essência, porque em essência ninguém é igual que ninguém. Todos nós somos filhos do mesmo pai e somos a imagem e semelhança dele. Mas agora em característica, por exemplo, nós somos melhores do que outros. Por exemplo, alguns podem ganhar mais do que os outros, alguém podem ser um pouco mais bonito corporalmente do que os outros, não em essência. Então, é sobre isso. Então, às vezes as pessoas têm um relacionamento e têm um parceiro ou parceira, e eles, por gostarem tanto daquilo, eles põem na cabeça dele que nunca terão um relacionamento melhor do que aquele. Então, essas pessoas ficam apegadas a esse relacionamento, a essa pessoa, e ficam, inclusive, possessivas, porque elas têm medo de perder a pessoa. E eu quero dizer que se você tem medo de perder alguma coisa, você já perdeu isso. Porque é exatamente o medo de perder que vai te fazer perder a pessoa. O medo de perder essa pessoa vai te fazer perder a pessoa. Então, pela lei da substituição, você não deve ter medo de perder ninguém. Porque esse medo de perder as coisas, medo de perder as coisas, de achar que se alguma coisa sair da tua vida, você já não vai conseguir ter alguém, você está a sinalizar uma emoção de não merecimento, uma emoção de rejeição. E quem se sente rejeitado não é merecedor. Ou melhor, quem se sente rejeitado não se sente merecedor. E isso sinaliza que você não se ama. E eu, às vezes, não entendo porque as pessoas vão à igreja, por exemplo, e leem a Bíblia, mas não percebem o que ela fala de fato. Né? As pessoas, a religiosidade nas pessoas tem cegado o entendimento. Por isso a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento para que as pessoas não pudessem compreender de fato. E é isso, a religiosidade, não estou dizendo que a religiosidade é o Deus desse século, ok? Mas a religiosidade, de fato, tem cegado as pessoas. Eu não estou nada contra a religião, mas você entenda que Jesus disse assim: eu não vim para quebrar a lei, ou, ok? Para abolir a lei, nesse caso. Não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. O que significa que Jesus não aboliu a lei ainda é válida. Para quem quiser seguir a lei, pode seguir a lei, ainda é válida. Os judeus ainda vivem pela lei, né? Porque eles não creem, não acreditam na vinda de Jesus, né? Não acreditam que o Jesus de facto que nós acreditamos ser o Jesus. Eles não acreditam que é o Jesus que eles esperam. Eles ainda estão à espera de um Jesus, então, ou de um Cristo, de um Salvador. Mas Jesus de facto já veio. E eles ainda vivem pela lei. E está tudo certo, porque a lei não foi abolida. Mas a lei foi cumprida em Jesus. O que significa que, para todos aqueles que não querem viver a lei, só precisam crer em Jesus e viver de fato aquilo que ele viveu. Da forma como ele viveu e da forma como ele ensina que nós vivamos. Só a vida em Jesus nos dá a autoridade de não viver a lei. Por quê? Porque viver Jesus é viver a lei. Porque Jesus cumpriu a lei. E como ele cumpriu a lei? O cumprimento da lei foi dado em 2 simples mandamentos de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses 2 mandamentos, se nós perceber na sua essência, falam de amor. Falam de amor. Os 2 falam de amor, estão baseados no amor. O que significa que o amor é tudo. Inclusive, a própria Bíblia é amor. Então, se você ama, você não precisa se preocupar com mais nada se você está cumprindo o mandamento ou não, porque o amor nunca vai te levar ao lado ruim da coisa. O amor é a coisa mais perfeita que existe da criação. É o amor mais, é um dos amores mais, é um dos sentimentos mais intensos. Por isso a Bíblia fala que, quando a Bíblia começa a falar do, dos dons, ou melhor, dos frutos do Espírito Santo, ele diz que sobre essas coisas não existe lei. Gálatas 5:22. O amor, a paz, a serenidade, essas coisas, não existe lei para isso.